Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje aqui trazemos um assunto que a maioria das pessoas não gostam, mas de vez em quando bate aí na nossa porta e a gente tem que lidar com isso. A falta de grana. Vanilda? Bom dia, pessoal. Hã? Vamos falar sobre esse Vai, assunto Vanilda, é daí. você! Eu esqueci da ordem. Praticamente me. Deixa eu pegar uma internet, praticamente me senti na live, não no. Ó, Ivanilda, pensa o seguinte, ó. A gente tá seguindo o Z, né, Charles? É o Z aqui, ó. Vamos lá, vou começar de novo. Vai, Ivanilda. Meu, a Ivanilda deu uma viajada agora, né? Ficou um cri ali. Vamos lá. E o Rondon ainda tentou, até demorou um pouquinho. Dar a dica, Ivanilda. Pô, cara, legal. Deu uma brisada boa aí agora, hein? Vamos lá. 3, 2, 1. Olá, atiradores. Bem-vindos ao ChumboCast, o seu podcast do tiro de pressão. E hoje vamos falar de um assunto que atormenta a vida dos brasileiros e voltou a bater na nossa porta: a falta de dinheiro. Olá, pessoal, Ivanilda aqui com vocês. Que assunto, hein? Esse aí. Olá, atiradores, aqui é o Leonardo do canal Shooter. Tô aqui com o Charles para discutir essa questão que é bem delicada para muitos e ao mesmo tempo assola a maioria dos brasileiros. Olá, pessoal, aqui é Rondon. Realmente vamos falar desse assunto que tá pegando a vida de todo mundo por enquanto. Gente, vocês não precisam falar, nossa, mas os caras vão falar de economia, de finanças. Não, a gente vai falar de falta de grana no tiro de pressão mesmo. Por quê? Tiro de pressão, gente, é entretenimento, é diversão. E quando a economia não vai muito bem e o dinheiro começa a faltar no bolso das pessoas, o primeiro item de coisa e da cesta de produtos e serviços que as pessoas consomem mensalmente, que abrem mão, são dos artigos de luxo e da diversão. Então, é aquela história, quando começa a grana a ficar curta, se diminui, ou até mesmo dependendo do caso, se para de ir no cinema, de comprar aquela bobagemzinha, aquele chocolatinho no supermercado, de gastar com chumbinho, e a gente está notando que o cenário, como o cenário econômico do Brasil não está legal e a situação está ficando cada vez mais complicada, principalmente a gente que faz live, que tem contato com muito atirador de pressão, a gente está notando que isso está começando a afetar o tiro de pressão, está começando a afetar o atirador de pressão. E nós vamos tratar desse assunto aqui em 3 frentes. Vamos lá, primeira frente. Quando falta grana para os insumos do tiro de pressão. Então, por exemplo, a grana foi ficando curta, as contas estão aumentando, aí o cara já começa a pensar 2 vezes antes de levar o cilindro para reencher de ar em algum local que ele tem que pagar por isso. Para comprar chumbinho, o chumbinho vai ficando caro, o cara, pô, vou gastar aqui, sei lá, 100, 200 reais com chumbinho, ele já começa a repensar isso. Ou ele compra menos, ou ele até para de comprar. Se o cara vai num clube de tiro que ele paga diária, ele já começa, pô, mas vou ter que pagar tanto de diária. Se o cara vai num local mais longe, pô, tem a gasolina, tem o pedágio, ou seja, a grana vai ficando curta e ele vai começando a repensar esses gastos que acabam tendo a ver com atirar de pressão. E isso aí começa a afetar muitos brasileiros, né, Rondon? Exatamente. E o pessoal que tinha condição e investiu bastante na época da pandemia, né? Agora, infelizmente, que chega nessa situação, não tem como investir, não tem como alimentar esse esporte. E aí acaba deixando de lado. E olha, eu me coloco na posição da pessoa. Ter ali uma carabina de pressão, uma pistola de pressão, e não ter o chumbinho para atirar é muito frustrante. É muito frustrante mesmo.
Ô Ivanilda, e o cara começa aquela história. Se o cara, ele tem duas opções. Se ele gastava muito com isso, ele começa a gastar menos. Se ele usava, sei lá, 4 latas de chumbo por mês, ele passa a usar 2. Se ele ia no clube todo final de semana ou ia num local de tiro em que ele gasta em combustível, enfim, para ir no clube, ele começa a ir de 15 em 15 dias. E quem fazia isso já de 15 em 15 dias começa a fazer uma vez por mês, né? A gente está assistindo nesse momento uma diminuição aí do ritmo, né? Você que trabalha aí com o Fabiano em consultoria de restaurante, vocês têm notado isso em restaurante também, né? Então, isso aí é um movimento. Você acha que isso aí está só começando ou tende a piorar? E como vocês estão lidando com isso aí? Porque você, para tirar, você, por exemplo, quando você vai no sítio, tem um gasto de ir no sítio. O chumbo HN vai ficando caro. Uhum. Bem, aí de manhã é ruim gravar assim com imagem. Então, o pessoal, eu acredito que está todo mundo mais cauteloso, entendeu? Então, algo que não é essencial, então está todo mundo com um pouco mais de cautela para não gastar e como é que eu vou dizer? Porque não tem certeza do que está por vir. E igual a gente nem restaurante, o pessoal está investindo, acreditando, investindo em treinamentos, em consultorias, acreditando que o cenário pode melhorar se eles tiverem uma melhor oferta com melhor preço. Então, eu acredito que talvez no tiro esportivo as pessoas estão com um pouco mais de cautela, o que não é, isso aí é padrão, né? O que não é essencial para a vida, você vai mais devagar. Essencial que eu digo é alimentação, remédio, vestuário, educação. Você vai com cautela para não gastar muito nesse momento. Mas eu tenho essa opinião de que é uma coisa de momento em que está todo mundo segurando um pouco para ver o que vai acontecer, o que vai finalizando esse primeiro, né, semestre, o que vai abrir agora, né, que está abrindo hoje o primeiro dia do segundo semestre, para depois sim agir, voltar a ter atividade física, atividades, né, de uma forma que consegue sem, como é que eu disse, sem ser tão afetado pela situação do país no momento. Então, todo mundo, no geral, a gente também, nós atiramos aqui em casa com frequência, mas eu não tenho, todo mundo não tem mais aquele estoque, a gente está querendo comprar uma carabina, mas vamos esperar, não, vamos deixar passar todo esse mês, passar o próximo, agora lá para meados ali, outubro, novembro, a gente vê. Então, todo mundo com muita cautela. E no geral, eu acho que tem que ser assim mesmo, cautela, mas otimismo. E não deixar de praticar o esporte. Porque se você vai com cautela e deixa de praticar, você deixa uma margenzinha para morrer esse esporte. Tipo assim, a mesma coisa de você nadar e morrer na praia. Porque você não está botando fé, você não está dando a credibilidade que ele merece no país e assim permite, talvez, que ele seja afetado. Então, para ele não ser afetado, você tem que valorizar ele. Por mais que seja, né, como que eu acredito, né, vamos dizer no geral, que o governo perceba que o esporte está sendo valorizado, é quando ele vê, entre linhas ali, a movimentação de pessoas praticando, treinando e disputando quem vai em clube, quem não vai em clube, adquirindo e disputando internamente. Então, assim, eu acho que é mais cautela que todo mundo está. Eu acredito que seja um momento que está refletindo a virada do primeiro semestre do governo atual. E creio mesmo que possa, a gente acredita sempre, né, que possa melhorar. Então, vamos ver o que vai acontecer pela frente. Leonardo, você que é, além de atirador de pressão, tunador, padrão shooter de qualidade, como é que é? Como é que é? FBTE, SB, como é que é? CBTE e tudo. Você também é economista. Isso é um movimento esperado na economia quando você começa a ter aí
quando a economia começa apertada, o cara começar a racionalizar os gastos dele, né? Ah, com certeza, Charles. É que quando você tem aí uma incerteza, principalmente, que é o que está acontecendo hoje, as pessoas tendem a retrair, diminuir os gastos para aumentar a sua segurança econômica. É normal isso, acontece sempre que você tem essas crises que a gente viveu durante a pandemia, no pós-crise, na fase de recuperação, enquanto as pessoas ainda não têm certeza. Essa questão das instabilidades políticas também levam a gente a ter um pouco de dificuldade com a parte econômica, porque as pessoas ficam receosas realmente, guardam mais dinheiro esperando momentos ruins. Então, a retração ela não é só uma questão da falta de dinheiro no fluxo, que muita gente está tendo fluxo nesse momento, mas mesmo essas pessoas estão inseguras e essa insegurança faz com que elas acabem segurando um pouco dos recursos para um eventual momento difícil que pode estar por vir. Então, eu acredito que nós temos aí dois componentes. Há, obviamente, uma dificuldade de fluxo ainda que a gente não conseguiu recuperar da fase da pandemia, e há um nível de incerteza muito grande com relação ao que vai acontecer não só no país, como no mundo do tiro esportivo. Nós não temos só o aspecto econômico nessa questão também, mas no tiro esportivo a gente também tem o aspecto dessa incerteza com relação aos decretos e tudo mais, que está todo mundo se contendo em relação a desembolsar recursos nesse momento para comprar uma arma, por exemplo, ou para comprar um equipamento mais sofisticado, enquanto ainda não tem uma certeza de como as coisas vão se desenrolar, tanto em termos de permissão, de legislação do tiro, quanto em termos econômicos, né? Você vai ter dinheiro lá para frente. Então eu vejo muita gente assim, ó, cara, é um duplo ponto para mim. Eu não sei se essas armas vão ser um dinheiro jogado no lixo amanhã, e eu também não sei se eu vou ter dinheiro amanhã. Então é melhor eu fazer o quê? Segurar o dinheiro, não jogar no lixo uma coisa que eu posso não ter. Então mesmo quem tem tá segurando, né? Tá segurando para não correr esse risco, né? Para diminuir esse risco. E sobre aqueles atiradores que eles falaram assim, cara, tá foda, não tô podendo comprar chumbo, não tô podendo ficar indo, eu tenho, muitas vezes até a pessoa tem que fazer algum trabalho extra final de semana para poder pagar as contas, arruma um trabalho extra, vai ficando caro o cara comprar chumbo, muitas vezes ele começa a sofrer pressão, né? Tipo, da família, de, pô, tá tudo apertado e você gastando dinheiro com chumbinho. E por vários motivos desse tipo, ou muitas vezes a arma deu algum problema, ele não tem grana para mandar para um armeiro, a arma tá parada. Nesse caso, o cara tá lá, pô, eu acho legal o tiro de pressão, mas nesse momento, para mim, tá longe de ser uma prioridade, a arma tá parada dentro do guarda-roupa. Que eu faço com ela? Vale a pena eu vender e tudo? Que você acha disso, Rondon? Olha, cada pessoa tem um pensamento, né? E nós já falamos aqui agora há pouco. Está precisando de dinheiro. Então, se está precisando de dinheiro, nós temos que transformar tudo que nós temos, que não é realmente necessário nesse momento para nós, em dinheiro. Eu ouvi de um amigo agora, nessa semana, e ele precisava pagar contas. Então, ele está transformando o que ele tem de plantel de armas de pressão em dinheiro para poder pagar essas contas. Depois que pagar essas contas, depois que passar por essa situação que ele está passando, aí são outros 500. Aí ele pode, talvez, né, investir novamente em adquirir armas de pressão. Mas nesse momento agora, o importante é se manter vivo, se manter numa condição que não vá levar a extremos. E nesse caso, infelizmente, o tiro de pressão não é uma prioridade. Infelizmente, né? E você, Ivanildo? O que você acha? Tá lá, o cara tá lá, ele chega e fala assim, pô, Ivanildo, tô lá, a arma tá parada em casa, faz mais de mês que eu não uso, eu tô querendo vender porque já tá parada, não vejo, não tenho aí perspectiva, pelo menos por um bom tempo aí, de voltar pro tiro, as coisas estão apertadas, eu não tô podendo aí
mexer com isso? Pô, o que você acha? Devo vender? Devo deixar guardada? Qual a tua opinião? Olha, a minha opinião seria talvez dar uma limpeza, uma lubrificada na arma e deixar ela guardada por um tempo. Porque o valor que você vai vender uma carabina usada não vai, talvez, para alguns, não vai resolver a vida naquele momento e você vai perder um equipamento que você usa e quando você for comprar, você não vai ter o capital, porque, obviamente, as coisas não estão baratas. Então, eu penso assim, se não for, a gente até já tinha falado isso uma vez, se não for por motivo de saúde, eu sugiro que a pessoa mantenha guardado, mas fazendo aquela manutençãozinha, olhando, vendo se está tudo certo, se não está causando nenhum ferrugem. Tendo uma possibilidade, compra uma latinha só de chumbinho, deixa ali, atira 10 tirinhos todo final de semana, só para manter ela ativa. Se você comprar uma latinha de 270, tirar 10 tirinhos no final de semana, você vai conseguir por um tempo manter a carabina numa atividade mais quietinha ali. Porque o valor que você vai comercializar vai ser tão baixo, numa teoria, né, a gente não sabe o estado de cada um, que não vai resolver a vida e você ainda vai te ajudar a ficar um pouco triste por ter tido a obrigação de vender aquele equipamento. Talvez você deixando ele guardado e no desenrolar das coisas, você consegue resolver sua vida, ainda tendo seu equipamento ali, que vai ser uma motivação para você poder conseguir voltar a tirar, ou seja, você dando 10 tirinhos todo final de semana, que vai te dar uma energiazinha, cara, eu vou correr atrás, talvez você consiga voltar, né, equilibrar e voltar a dar seus tiros, sua alegria e diversão no esporte, sem desfazer do equipamento. Então, essa é a minha opinião. Se não for por motivo de saúde, né, acho que talvez teria outros meios de você correr atrás, não gastar com a atual, né, mas só manter ela ali, verificando que não está enferrujando, não tem nada estragando. E acreditar, cara, talvez tenha outras formas, né, ou outras ajudas, ou algum conhecido que te forneça ou te indique para fazer alguma prática de trabalho. Então, eu acho que seria talvez uma alternativa. Você vê o seu material ali e fala, cara, eu vou voltar. Acreditar, eu vou voltar, e ele vai te dando cada vez mais força para você poder voltar a atirar. Você, Leonardo, o que você acha? Charles, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando vai opinar sobre uma coisa desse tipo, porque a vida de cada um é totalmente diferente da nossa, né? Então, por exemplo, eu estou hoje num momento meio complicado, mas eu tenho muito equipamento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me desfazendo desses equipamentos, né, que estão em excesso. Então, eu estou dando uma limpada aqui. Eu nunca tinha vendido equipamento, eu sempre só comprava. Agora eu estou me livrando de alguns, né? Estou tendo que vender porque apertou aqui pro meu lado. Mas é questão de momento. Tem gente, por exemplo, que só tem um equipamento desse. E a pessoa às vezes gosta muito do tiro. E aí eu tô do lado da Ivanilda, né? De segurar as pontas, tentar reter, para não perder a chance, de não perder, inclusive, a oportunidade de voltar pro esporte mais para frente, né? Então a gente não sabe, é muito difícil medir a realidade de cada um. Mas eu acho que as pessoas têm que colocar na balança, o momento que elas estão vivendo, as demandas que elas têm e as expectativas com relação ao próprio tiro de pressão. Se você é uma pessoa que gosta muito do tiro de pressão, tentar manter um fluxozinho, mesmo que enxugando, diminuindo o nível do esporte, é uma coisa que pode ser saudável para você pessoalmente. Agora, se você não coloca isso num patamar tão alto e pensa, poxa, eu tenho prioridades realmente mais relevantes, aí eu entendo que você deva realmente se movimentar, possa inclusive vir a vender equipamento para sanar demandas momentâneas que são mais importantes do que aquela questão do tiro esportivo naquele momento. Então eu acho que é um pouco de cada um, Charles. Cada um tem que medir aí onde o sapato está apertando e ver quais são os limites que tem aí para manter os seus equipamentos, para manter seus hobbies, e caso não dê,
simplesmente, gente, acreditar que é um momento que vai passar, vai parar um pouco o hobby, a gente sofre um pouco, mas é como dizem os britânicos, né? No pain, no gain. Às vezes a gente precisa sofrer um pouco para ganhar lá na frente. E é melhor do que tentar não sofrer e acabar tendo um sofrimento mais prolongado. Então, às vezes é muito melhor você resolver sua vida nesse momento e lá na frente você conseguir consertar, arrumar a casa para ter um momento de ganho, do que às vezes falar, não, eu não vou sacrificar meu hobby, eu não vou, e aí acabar, na verdade, estendendo o seu sofrimento. Então, é uma coisa de você pesar e ver. O mais importante é, não deixe a sua vida se enrolar por causa disso, porque senão você só vai prolongar um sofrimento que poderia ser encurtado. E se o cara virar e falar assim, pô, tá lá, tá, não tô praticando tanto, eu não preciso, tipo assim, não tô precisando vender a arma para pagar uma conta, então não é algo que nesse momento eu realmente preciso vender para fazer caixa, mas o cara não tá podendo praticar também. Mas para ele fala, putz, só que eu gosto tanto do tiro de pressão e para mim acaba sendo meio tipo assim, tem gente que é 8 ou 80, ou o cara tira uma lata de pressão no final de semana, uma lata de chumbo, ou não atira nada. Se for para ele dar 10, 20 tirinhos, o cara prefere nem ir. Aí ele vai falar assim, pô, eu ter a arma me causa sofrimento, porque eu tenho a arma, eu quero atirar, mas eu não posso atirar o tanto quanto eu quero atirar. E ter a arma em casa e não poder fazer isso é a mesma coisa de eu estar fazendo uma dieta forçada, que eu tenho que fazer essa dieta com um bolo de chocolate dentro da geladeira. Nesse caso, é aquela história, o que os olhos não vê, o coração não sente, seria o caso dele se desfazer do equipamento para evitar ficar nesse sofrimento, nessa angústia, daquela arma que ele tem guardada dentro do armário ali, todo momento ela lembrando para ele que ele não pode atirar o tanto quanto ele quer ou não. Olha, o meu pensamento é o seguinte, tá, eu tenho arma, eu tenho chumbo, mas eu não tenho a disponibilidade para tirar quanto eu quero. Então, eu vou procurar, naqueles pequenos momentos que eu tenho ali para atirar, me satisfazer. A pessoa, ela gosta muito de um esporte, desse esporte nosso, e ela não tem condição de estar sempre praticando, mas vê que lá no futuro ela teria uma condição e pode praticar mais, então ela tem que se conter psicologicamente com aqueles momentos ali pequenos que ela tem. Eu mesmo estou passando por algo assim. Eu estou muito atarefado de trabalho e estou sem tempo para tirar. Mas nessa semana mesmo, ali no momento que eu estava bem assim, cansado, estressado com o meu trabalho, eu peguei minha PP700, eu estou em home office nessa semana, peguei minha PP750, coloquei uma tábua ali fora através da janela, né, Ivanilda? Através da janela, e descarreguei ali 5 magazines da PP750. Vocês não têm ideia o tanto que aquilo foi bom para mim. Aquilo me renovou. Então, eu não tive a oportunidade de atirar muito, mas aquele pouco que eu atirei ali já me satisfez tão grande, assim, tão tirou aquele peso da minha cabeça que eu tinha naquele momento, aquele estresse que eu estava naquele momento, que valeu muito a pena. E olha, gente, 10 minutos que eu fiz isso, eu consegui produzir muito mais horas depois. Então, se você não tem condição de praticar quantas vezes você gostaria, então curta bastante aquelas poucas vezes que você está praticando. Vai valer a pena sim. Para a gente fechar nosso episódio desse final de semana. Dessa semana, né? A gente está gravando no final de semana, mas é dessa semana. Nessa época em que as coisas vão apertando, muita loja começa a fazer promoção. E uma das promoções que as lojas fazem é aquela promoção de, quando as coisas estão apertadas, é de fazer longos parcelamentos para caber no bolso do cara. O que vocês acham da seguinte estratégia que muita gente começa a pensar nessa época? O cara pensa assim,
Vou até mudar a voz. Eu vou ser esperto. O que eu vou fazer? Eu vou vender a minha arma à vista. Aí eu compro uma melhor que eu já quero, pagando em 12 vezes no cartão de crédito. Daí eu melhoro de arma, fico com uma graninha no bolso e não me aperto. Leonardo, o que o Leonardo economista acha dessa estratégia? Charles, é muito parecido com a ideia de pegar um empréstimo, né? Vamos falar a real, só que é um empréstimo com upgrade de arma. A estratégia é muito parecida. Eu estou, na verdade, capitalizando um recurso imediato e financiando esse recurso. Só que ele está usando aí de banco para fazer isso a loja, né? Esse processo. Eu vendo à vista, compro a prazo, estendi, na verdade, o prazo. Tem gente que faz isso até com a própria arma, né? É os juros que você está pagando, a diferença é os juros que você está pagando, né? A diferença de uma arma para outra, você usando a mesma arma, né? É os juros que você está pagando. Então, assim, é uma estratégia interessante, Charles. Para capitalizar de imediato, pode ser útil, principalmente para quem tem fluxo garantido, né? Porque financiamento é uma coisa boa para quem tem fluxo. O que significa? Aí vamos perguntar, mas Leonardo, o que é fluxo garantido? Você tem duas formas, né, do dinheiro estar na sua mão. Uma coisa que a gente chama de estoque, que é o dinheiro que você tem guardado. E o fluxo é aquilo que vai entrando, né? Então, se você Ou seja, a pessoa tem uma renda mensal garantida de todo mês entrar firminho lá, né? Firminho lá o dinheiro. Porque é o seguinte, o estoque acaba. Se tiver uma caixa d'água e você só tirar a água de dentro dela, acaba. Agora, se você tem fluxo, na verdade, você está repondo o que sai. Então, você tem... o estoque ele é uma segurança para quando o fluxo está cortado, mas você não deve usar, por exemplo, estoque para se autofinanciar, porque senão dá na mesma. Você acaba pagando juros, acaba, na verdade, gastando mais do que você teria se deixasse o dinheiro guardado. Agora, se você tem fluxo, é uma estratégia interessante. Pode sim servir para você formar um estoquezinho e resolver seu problema naquele momento e empurrar lá para frente o pagamento usando o fluxo que você tem, né? Usando aquela renda que você vai ter ao longo do período. Ivanilda, você faria isso? Olha, eu acho que, igual o Leonardo acabou de falar, a pessoa tem no fluxo, eu acho que sim, né? Se fosse o objetivo vender uma carabina que já está precisando, eu diria, no caso aí, uma evolução, né? Vender uma que já me atendeu até aquele limite para adquirir uma outra que é superior. Eu vou até dar um exemplo. A minha filha foi comprar um telefone, aí adiantou o salário, só que na hora de comprar o telefone era 12 vezes sem juros no cartão. Ela calculou com o mesmo desconto à vista. O mesmo telefone à vista, eu consigo pagar 12 vezes sem juros, porque ela comprou no cartão 12 vezes sem juros, né, certinho, débito automático, o salário dela é débito automático, ou seja, ficou com o dinheiro sem mexer e ainda comprou sem juros. Então, numa condição assim, você tendo um salário certo, em que vai cobrir a despesa, você não vai se apertar para não se negativar, eu acho válido. Agora, vai dividir pessoa para pessoa, entendeu? Vai de pessoa para pessoa. É um caminho de adquirir um dinheiro no momento, mas você tem que ter muita consciência, que foi o que o Leonardo falou, que você vai ter a condição de cumprir tudo, porque senão você acaba se negativando, aí é outra história, né? Acaba te complicando mais. Cai nos juros do cartão, né? Que normalmente esses parcelamentos são do cartão. Aí quando você comprou sem juros, mas se você atrasou, aí, filhão, não tem condição. Os juros, ele vem sem piedade. Então, tem que botar na balança e já fazer aquela reservazinha, ó, do meu salário X é para cumprir esse compromisso com o dinheiro que já está comigo. Então, tem que avaliar, analisar certinho quando vai comprar, assim, com parcelas principalmente tão longas, né? Tem que saber que daqui 8, 10 meses você tem que ter aquele dinheiro para estar cumprindo esse compromisso. E você, Rondon?
Você acha meio temerário fazer isso ou é algo que, interessante? Olha, primeiro falando sobre o cartão de crédito dividir. Tem que tomar muito cuidado, igual o Ivanildo e o Schutter falou. Ontem mesmo eu vi um anúncio, eu sigo um economista aqui no YouTube, ele disse lá que hoje o juro do cartão de crédito está 455 ponto alguma coisa anual, 455% anual, ou seja, a sua dívida vai ser quase multiplicada por 5. Então, se você comprou no cartão de crédito, pague. Não deixe crescer, não deixe virar uma bola de neve, senão esse valor aí vai lá para cima. E aí a pessoa se estrepa, né? Ok. Falando sobre as promoções, eu olho muito as promoções também, tá? E infelizmente eu não vi nenhuma loja até agora. Não estou falando que eu vejo todas, tá? Então, eu não vi nenhuma loja que tenha o mesmo valor à vista parcelado em 12 vezes. Pode ser que tenha, tá? Eu não vi. Então, todas já têm ali um valor a mais quando você vai parcelar. No momento da minha vida, eu estou no momento que eu só vou adquirir armas de pressão se valer realmente a pena, se realmente valer financeiramente a pena. Eu já tenho um plantel aqui que me atende muito bem. E nesse momento, se não tem uma promoção que era o preço que você tinha à vista, você tem ele dividido em 12 vezes, para mim eu acho que não vale a pena. Então, a promoção, muitas das vezes, é o que o pessoal brinca, né? Por exemplo, na época da Black Friday, antes sobe o preço para na Black Friday baixar. Então, a promoção tem que ser promoção real, não pode ser uma promoção fake, onde esses 12 vezes sem juros aí, na verdade, não é 12 vezes sem juros. Tem juro embutido ali. Então, se realmente tiver a promoção, se realmente a pessoa tiver condição de pagar, igual explicou o Schutter e disse a Ivanilda, eu acho que vale a pena sim, tá? Fazer um upgrade dessa maneira. Mas caso contrário, a pessoa pode estar entrando numa armadilha. Ah, não, eu estou melhorando de arma e pegando e ficando com aquele passando a minha para frente, melhorando de arma e tendo dinheiro ali. Às vezes não é algo muito bom, pegando uma promoção dessas daí que talvez não seja uma promoção real. Então, antes de se decidir, a pessoa tem que fazer muitos cálculos ali para ver se realmente vale a pena. E também não olhar só uma promoção em uma loja. Veja todas. Veja se aquele preço ali, que está sendo dito promocional, está condizente com o mercado, ou seja, o valor de mercado mais baixo em 12 vezes. Aí sim vale a pena. E aquelas oportunidades imperdíveis que começam a aparecer nessa época? Tipo assim, é a época que equipamentos assim, mais sofisticados tem gente que começa a vender mais em conta. Por exemplo, eu acho que já vi começar a aparecer, principalmente carabinas calibre 6,35. Tanto PC, principalmente PCPs, mas também algumas Springer, por conta do chumbo 6,35 ser mais caro. Então a pessoa fala, pô, gosto muito, mas vou vender e comprar uma 5,5 que eu vou conseguir atirar muito mais com o mesmo gasto que eu tenho no 6,35, ou até 4,5, né? Com uma lata de chumbo 4,5, o cara vem 500 chumbos, o cara tira o mês inteiro. Enquanto que uma lata de 6,35 eu atiro o final de semana, porque ela vem geralmente 200 chumbos, né? Daí fica aquela pergunta. E aí, Leonardo, apareceu aquela promoção, aquela oportunidade imperdível. O cara. Só que, como tudo é usado, não tem. Você tem que entrar com dinheiro vivo, né? Não é parcelado. Ou o cara te oferece, olha, faz o seguinte, Leonardo, pô, você tem essa arma aí 5,5, eu te ofereço essa 6,35 e te volto uma grana. E aí? Charles, de novo, é questão do tipo de uso que você faz, da abordagem que você tem. Eu, particularmente, você sabe que eu sou fã do 4,5, por vários motivos, porque o que eu faço é o calibre que melhor atende
E, além disso, tem a questão do custo, que realmente é muito baixo. O 4,5, nada abaixo do 4,5 em termos de custo por disparo feito. Né? Então, se você pensa em economia, eu acho que pode ser uma saída. Mas você tem que levar em consideração também seu estilo de tiro, porque não adianta nada você ir lá, trocar o equipamento por um que não te agrada, não te atende, por uma mera questão de economia. Muitas vezes você vai gerar insatisfação. Aí você vai pagar para ficar insatisfeito. Olha que coisa, né? Ninguém deve pagar nada para ficar insatisfeito, né, gente? A gente deve pagar para se satisfazer. Então, eu penso que a pessoa tem que botar bem certinho na balança e entender o tipo de tiro que ela faz. Isso vale para tudo, não só para situações difíceis. É o que eu estava falando. Se você contar aqui as minhas armas, a maioria é 4,5. Eu tenho algumas 5,5 e nenhuma 6,35. Eu não tenho nenhuma arma 6,35. Mas por quê? Porque eu faço 4,5 atende perfeitamente bem e o 5,5 cobre as lacunas que eu tenho aí também perfeitamente bem. Então, eu me sinto muito satisfeito com o meu equipamento. Né? Então, acho que só que a pessoa tem que pesar isso, porque não adianta nada. Eu vou lá e economizo, e aí? Economizo, mas não estou feliz. Tá, você está gastando então para ficar infeliz? Eu acho que não vale a pena. E você, Ivanil? Aproveitaria uma. A pessoa chega para você e fala assim: pô, Ivanilda, eu tenho aqui essa outra arma, eu quero essa tua, eu te volto um dinheiro. Ou então, por exemplo, olha, Ivanilda, eu tenho aqui essa HW30, novinha. Você me dá a sua B12 clara, me volta, sei lá, R$ 500 e a gente faz negócio. Olha, eu não. Eu acho que sim, depende, né? As pessoas, às vezes, de repente, quem está vendendo está querendo até baixar o custo e quem está indo comprar queria aquela carabina. Então, pode ser ali, é o que se os antigos faziam, né? Troca de mercadoria e volta um dinheiro. Mas eu não faria assim, porque se for, por exemplo, a gente brinca aqui em casa, no momento a gente não tem nenhuma carabina que a gente faria dela nesse momento, entendeu? Então, eu acho que você tem que pensar direitinho, igual o Leonardo falou aí, cara, você vai atirar infeliz, porque quem gosta do esporte é certo. Ou você gosta, ou você não gosta. Não existe meio termo, dou um tirinho, não. Ou você gosta do esporte tiro, ou você não gosta. Eu não conhecia, porque eu não praticava. Eu atirei na infância, eu era criança, só depois que fui descobrir que não era de chumbinho, e sim era. A verdade falou que era uma soca-soca, ela é considerada arma de fogo, eu não sabia, eu atirava com 4, 5, 6 anos, a gente não sabia o que era, e era tradicional ter esse tipo de espingardas em casa, né? No interior de Minas. Todo mundo que mora tem uma assim em casa. Então, eu penso assim, eu acho que depende da necessidade. Agora, se você gosta do esporte, você gosta. Então, para que você vai atirar infeliz? Por isso que cada carabina que a gente tem em casa foi muito bem pensada. Depois que eu comecei a tirar, as que a gente adquiriu, a gente conversou muito, assistimos muito, vimos muito a respeito, lemos, assistimos vídeos, tudo a respeito, porque é o que você vai adquirir, o que você vai atirar, para você gostar do esporte. Porque se eu não, em algum momento, mas eu não gosto mais, não existe não gosta mais. Então, você tem que ter muita cautela para fazer essa troca, para você não ficar infeliz com algo que te fazia bem e te fazia feliz. E querendo ou não, eu acho que são poucos esportes que te deixam numa linha zero. O mergulho é um, quando você está mergulhando, você esquece o mundo e se volta. O tiro esportivo, eu tenho praticado isso, eu tenho visto que ele te deixa naquele momento de paz, em que você volta, aí você volta melhor, com pensamentos melhores para tudo que você está vivendo e trabalhando. Então, tem que refletir muito para poder fazer a troca, desfazer de um equipamento, deixar de atirar pelo momento, pelo impulso do momento. Nada no impulso, eu acho que vale a pena. Gente. E o Rondon?
Olha, Hora de Charles, aproveitar, se aparecesse pra você e o cara chega, Rondon, ó, tô com essa carabina aqui, sei lá, uma Krau Super Jumbo 635. Me volta quinhentão e essa tua PCP, essa tua B57, nós faz negócio. olha, eu, igual o Shooter, não sou muito fã de calibres altos. Eu determinei para mim que é 4,5, 5,5 e pronto, acabou. Mas, me colocando numa situação que eu também gostaria de calibres altos. Ah, se eu tivesse a condição, se aquilo realmente não fosse me atrapalhar financeiramente, não atrapalhar de forma alguma. O dinheiro está parado e ah, literalmente não vai fazer falta para mim. R$ 500 e essa carabina. Se essa carabina, a B57, por exemplo, não está no meu coração, ou seja, eu posso me desfazer Não, dela não, Rondon, tranquilamente. não. Isso é situação hipotética. Eu tô falando de uma situação real. O cara chega e te oferece aí numa tua, naquela Krau Puncher W 5,5. Crown Puncher W5,5, na hora eu faço o negócio, Charlie. Na hora. Então tem hora que vale a pena aproveitar. Tem hora que vale a pena aproveitar. Olha, nesse caso aí, por exemplo, nessa situação, eu até me apertaria. Eu até entraria no cheque especial, até pagaria no cartão de crédito, mas eu adquiriria. Porque essa daí faz parte de algo que eu almejo adquirir futuramente. Então, sim, não pensaria meia vez. É claro, eu teria que ver a carabina, testar, ver se está tudo certinho, se não precisa de nenhuma manutenção, se está realmente operacional. Com certeza eu faria. Agora vamos lá, para a gente encerrar uh, esse ChumboCast. Nesse momento aí de aperto, que o aperto já chegou para muita gente, para outros ainda não chegou, mas o pessoal já começa a ficar, putz, se está chegando para o outro, pode ser que o cobertor também fique meio curto para mim. Em termos de tiro de pressão, Ivanildo, qual é o teu conselho? Calma. Qualquer ação que você for fazer, qualquer atitude, comprar ou desfazer, que você haja com cautela e com calma. Pense direitinho e não faça nada por impulso, porque tudo que você for fazer por impulso ou pelo calor da situação, pode ser que você vai se arrepender depois. Então, sempre não haja naquele impulso momentâneo, mas que pareça ser bom. Talvez pareça ser bom naquele momento, no dia seguinte vem uma luz e você pode se arrepender. Então, cautela, tenha calma e haja consciente e com responsabilidade. Rondon, qual o teu conselho? Meu conselho é, se você tem condição de manter o teu equipamento, mesmo que você não tenha condição de atirar quanto você gostaria, ou se não tem condição nenhuma de atirar, se você tem condição de manter, mantenha. Mantenha. Agora, se está numa situação extrema que não tem outra solução, aí se desfaça e resolva o teu problema. Leonardo. Meu conselho é siga o conselho do Ivanildo e do Rondon. Eles falaram o que eu falaria também, então tipo, aproveitem. Foram bons conselhos, bons conselhos. Olha, o meu conselho é o seguinte: do mesmo jeito que tem gente, quando o pessoal começa a não comprar, o comércio começa a precisar vender. Então, é aquela época para você começar a monitorar não só particulares, outros atiradores, como lojas, porque de vez em quando aparecem umas boas promoções aí. E foque principalmente naquilo que você realmente precisa. É uma boa hora, por exemplo, para você ficar de olho em boas promoções de chumbinho. Tipo assim, o cara lá, eu já vi isso aí, eu já aproveitei que o cara falou, gente, vendi minha carabina 635,
quem comprou não quis os chumbos, vendo aqui, sei lá, 10 latas de chumbo aqui, de vários modelos, meio não tão cheias, estão pela metade, e vendo por R$100, entendeu? É o que chama de preço de desapego. Ou a loja que precisa esvaziar estoque e vende, tipo, 10 latas de chumbo por, sei lá, metade do preço, entendeu? Então, comecem a ficar de olho nesses itens que vocês querem e comecem a monitorar. Fica de olho, né? Isso aparece muita oportunidade boa. O cara vendeu a PCP e ficou a estação de recarga. Aí ele não tem uso para aquela estação de recarga, para o cilindro mais, e ele acaba vendendo bem mais barato para poder passar para frente. A loja que faz a promoção. É uma época boa para você ficar de olho, que começam a aparecer umas oportunidades bem interessantes aí. Aí você, por exemplo, chumbo, pô, dá para fazer meu estoque. Uma vez eu comprei de um cara, ele vendeu as armas dele, ele tinha acho que 3 carabinas, e quem comprou tudo. Só que a pessoa comprou, a pessoa morava longe, ele mandou pela transportadora e a pessoa não quis os chumbos porque falou, vai ficar muito pesado, não vale a pena. Gente, eu comprei do cara, foram mais ou menos umas 20, 25, 26 latas de chumbo, metade fechada, metade usada pela metade. E hoje seria tipo assim, eu paguei R$250. Mas você é necromante, né, Charles? Aparece, não, mas aparece essas coisas. Essas coisas não aparecem para mim, não, cara. Mas aqui mesmo, agora, faz o quê? 2 semanas, um colega aqui, ele comprou um cilindro de 3 litros, um escubinho de 3 litros, fibra de carbono, 300 bar, completinho com estação de recarga, ele pagou por R$1.000. Quem comprou a PCP do antigo dono não quis a estação de recarga, ele falou, vou ficar fazendo o quê com isso aqui? Aí o cara pediu 1.500, ele chegou e falou, olha, eu te pago 1.000 no dinheiro. Vendeu. E ele comprou, pô, por 1.000 você não compra nem no AliExpress. Então é a hora de você ficar de olho aí. Podem surgir boas oportunidades. Mas, como disse o Rondon, como disse a Ivanilda, também não vai se apertar a fazer o que você não deve. Tá ok? Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse episódio aí, sinceramente, a gente torce para que as coisas mudem, para que melhore, que esse aperto seja temporário, porque já deu para sentir que isso começou a afetar o tiro de pressão. E o tiro de pressão, igual eu falei para vocês no começo desse programa, tiro de pressão é diversão, é passatempo, e é das primeiras coisas que as pessoas começam a deixar de fazer, procurando opções de diversão mais baratas, entendeu? Porque tem coisa muito mais importante, como pagar a conta de luz ou colocar comida na mesa. Chumbo é aquela história. Você foi lá, comprou uma latinha de RTX com frete, deu R$100. E você literalmente vai jogar, disparar esses chumbos fora. É um dinheiro que, tecnicamente, você está jogando literalmente fora, né? A única coisa que você ganha com esse gasto é satisfação. Mas não te traz nada diferente. Aí o cara começa a pensar, pô, se eu for dar uma volta de bicicleta, ou jogar um futebolzinho ali com meus filhos, eu não gasto nada e me divirto também. Então, pensem nisso. Valeu pela presença. Valeu aí por vocês terem assistido esse novo episódio aí do Chumbocast. Se vocês estão assistindo pelo YouTube, deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham. O aperto já chegou aí para vocês? Vocês já começaram a dar uma maneirada nos gastos com tiro de pressão? Conta pra gente aí como é que é e a gente se vê no próximo programa. Até mais. Até mais, Um pessoal. abraço, até a próxima.